Então, gente, vamos começar a aula de hoje. E antes de eu entrar na questão da matéria e tudo mais, eu queria comentar com vocês, gente, que eu não vi sobre isso, porque, como eu disse, eu tô com um monte de coisa nas minhas costas e eu não tô olhando a atividade. Mas, pelo que eu vi, tem gente colando. Então, gente, eu vou só botar um questionamento. Você tá aqui por quê? Se você fez isso? O CIA, a gente não dá nota. Você não vai ter problema nenhum com isso. Você está aqui para aprender. Você não está num sistema onde você tem que ser obrigado a conseguir passar, porque assim você consegue seguir sua vida. Você está num ambiente onde você tem que aprender porque você quer. Ninguém está te obrigando a nada. Certo? Então, não faz sentido algum você colar de alguém. A gente tem que medir a sua capacidade de estar conseguindo fazer aquilo. Às vezes você não está conseguindo, tudo bem. Chama a gente, faz alguma coisa. Não tem ninguém tentando entrar, porque não está aparecendo nada aqui para mim. Tenta, sei lá, fechar o navegador, algo do tipo, mas porque aparece aqui em cima para mim se alguém tentar entrar. Então, você está aqui para aprender. E se você está fazendo algo que você está pegando dos outros, que você não sabe o que é, que você não assimilou 100%, você está perdendo seu tempo. Porque a gente vai achar que aquilo é sua capacidade, o que você está conseguindo fazer. Mas se você está mentindo, a gente não está te conhecendo, não está conseguindo poder te ajudar. Porque a gente está aqui voluntariamente para ajudar você a aprender coreano. A gente não está aqui num sistema para você fazer o que você puder fazer para você passar. Você não tem que passar para nada. Você só tá aqui para aprender, tá? Então, tipo assim, eu entendo que tudo bem se você, não fiz atividade porque eu esqueci, tudo bem, a gente esquece. Fiz atividade porque eu tô sem tempo, tudo bem, a gente cansa. Manda mensagem pra gente, fala, nossa, por favor, pode aumentar um pouco o prazo para mim, tudo bem. Agora, você pegar e colar não faz sentido. Ninguém aqui tá querendo que você faça isso. Nada aqui te propicia isso. Você tá aqui unicamente para aprender por sua própria vontade e porque você deveria estar querendo aprender. E você querendo aprender, você vai fazer as atividades do jeito que você sabe, ok? E se você não sabe, não está conseguindo, você procura ajuda. Você não procura copiar o trabalho dos outros. Ok, gente? Entendido? E aí, o que eu queria comentar com vocês? A Lai deu aula sobre batim, essas coisas. E mesmo que ela não tivesse dado a aula, qualquer outra coisa do tipo, esse é um assunto que naturalmente as pessoas não, né? A gente tem muita dificuldade. Porque é algo diferente, é algo muito cheio de coisa, recheado de coisas para você aprender. E é natural que vocês vão ter dificuldade, com certeza, nisso. E não vão pegar de primeira. Então, mesmo que ela não tivesse dado aquela aula, a gente precisaria de uma aula para ver e para rever de novo. Então, a gente vai fazer isso de ver de novo, que é o batim. A gente vai ver pronome pessoal e vamos ver adjetivo possessivo. Tá? Então, gente, o que eu queria justamente dizer para vocês? Não faz sentido justamente copiar o trabalho dos outros, porque, gente, quanto mais a gente avança, mais difícil vai ficando. E vai ficando para quem não sabe totalmente do que eu tô falando. A esse ponto, a gente já teve. Essa é a nossa terceira ou segunda aula? Terceira, né? Não, é a quarta, né? Então, a esse ponto, com 4 aulas, você já deveria já ter noção de todas as letras do alfabeto coreano. Tudo bem se você esqueceu uma ou outra aqui. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a esse ponto, você já deveria conhecer praticamente todas e já ter uma boa noção delas. Ou seja, olhar esse traço aqui e falar, isso aqui é um GK. Justamente que são as mais simples. Tem algumas mesmo, tipo vogais, que quando eu estava aprendendo, eu demorei a mais para aprender, porque elas eram meio confusas para mim. Então, o básico vocês têm que saber, tá, gente? Porque a gente precisa saber o do antes para poder prosseguir. Eu estou agora prosseguindo. Então, vocês precisam já ter a base que a gente já passou, tá? Então, o que é o patim, certo? Lembram daquele bloco de sílabas, de formação de sílabas que eu disse para vocês? Alguém pode me dizer, temos 4 blocos de formações, certo? 4 formas que a gente forma as sílabas. Quais desses terminam em consoante? Quais desses? Temos 4.
3, 2 ou um só, ou todos terminam em consoante? Quero que me respondam aí no chat, por favor. Isso. O 2 e o 4 terminam com consoante, certo? Porque a gente tem que, num bloco de sílabas, o 1 ali, ele é sempre consoante. O 2, ele é sempre vogal. O 3 é sempre consoante. Isso significa que o bloco 2 e o bloco 4 sempre terminam em consoante, porque o 3 é obrigatoriamente uma consoante. E o Batim, ele se baseia justamente nisso, em a gente saber como é que vai ser a pronunciação daquela consoante 3 ali em determinadas situações. Será que a gente realmente fala essa sílaba? Será que a gente muda o som dela? O que acontece? É isso que se baseia o Batim. A gente analisar as situações em que o bloco 2 e o bloco 4 acontecem e como a gente vai pronunciar essas palavras. Porque esse bloco 2 e o bloco 4, eles podem estar no começo ou no meio de uma palavra, certo? Porque é uma sílaba. Essa sílaba pode estar no começo, pode estar no meio, ou essa sílaba pode estar no final. Ok? E quando essa sílaba está no final, é sempre muito tranquilo, muito fácil, a gente vai ver a seguir. Mas a gente pode ter alguns probleminhas, digamos, umas mudanças, quando esse bloco ele está no meio ou no começo, ok? Ou seja, quando vem o outro bloco na frente dele, talvez a pronunciação mude, ou ela não aconteça, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. E eu vou me basear em um site que eu acho ele muito autoexplicativo, acho ele muito fácil de você entender, pelo menos visualmente, tá? Não muito mais fácil, mas é muito mais simplificado para entender, tá? Isso eu queria também para repassar antes, gente. Vai ser normal que vocês tenham dificuldade nisso, tá? É completamente normal. Não achem que vocês têm, sei lá, menor intelecto, que vocês não são bons o suficiente, qualquer coisa assim, pelo amor de Deus. É algo totalmente diferente e é algo que vocês estão vendo desde o começo, tá? Então, tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Então, esse é justamente o patim. E aqui a gente tem que no idioma coreano existem dois tipos de patim. O simples e o composto, tá? Então, vamos olhar para cá. O patim simples se trata de sílabas que levam apenas uma letra, tá? Isso significa o quê? Lembram naquele bloco? Significa que o 3, ele só tem uma consoante ali, tá? Então tem ou um M, ou um N, ou um K, ou qualquer outra coisa, um P, um B. Aqui. Ok? Então significa que só existem essas aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Ó, só existe uma dessas aqui. Então, ui, que susto, do nada minha tela fechou aqui. Então a gente tem o nosso primeiro exemplo. Gente, por favor, sem rivalidade de grupo aqui, pelo amor de Deus. Estamos aqui para fins educacionais, ok? Então, a gente tem nossa primeira palavra. Observem, a gente tem dois blocos de sílabas, certo? Onde esse primeiro aqui ele começa com uma consoante, certo? O NGzinho. Vem com uma vogal, que é o E, e vem com um Kzinho, que também é um G, mas também de palavrinhas, som de K. E aqui a gente vem com um S e vem com um O. Então a gente tem uma sílaba que tem 1, 2, 3 e outra sílaba que tem 1, 2. Ok? E aí, nesse momento, oh meu Deus, nesse momento que a gente tem essa sílaba e tem esse K ali no meio, certo? Então a gente sabe que a gente vai falar E no começo, E. E sabe vai falar ali so, ok? E esse K, então? A gente, nesse momento, quando tiver uma palavra dessa forma, onde a gente tem um K antecedido de alguma outra consoante, ou seja, vem o K e depois vem a consoante, ou seja, olha observem, qual é a sequência? Bolinhazinha, NG, E, K, S, O. S é uma consoante. Então, a pronunciação é exo. Observe que a gente faz o som do K. Então,
Equiso, exo, exo, equiso, exo. Ok? Exo. Agora, a gente tem um N aqui, ó. Agora a gente tem a mesma situação de cima, onde a gente tem um bloco, certo? Formado por NG, uma vogal e agora uma consoante, que é antecedido de uma consoante, aqui que a gente vê o P. Então, ni, t. Isso aqui é o jeito que a gente vai falar essas duas. Não tem problema, porque observem, tá meio que seguindo a estruturação, né? Não termina com uma consoante, terminando com vogal. Ali, o ni termina com i. O t termina com u, que é uma vogal. Então, qual que é ali o problema? É aquela primeira sílaba que tem aquela sílaba, ela termina com uma consoante que é o N. Então, como é que a gente vai pronunciar? Temos o NIT e temos o P antes. Então, PINIT. Ok? Mas como a gente vai pronunciar aquela primeira sílaba? Observem que a pronunciação dela é in, ok? In. Então, a gente vai pronunciar tudo normal. Então, a primeira sílaba tem som de in, pi, ni, t. Então, infinite, ok? Infinite. E essa é aquele grupo infinite, o outro é o X ali, não dá pra ver. Então, infinite, ok? Então, observem que até o momento a gente tem o quê? A gente tem consoantes, vogais não, gente. A gente tem consoantes que, mesmo que elas estejam em uma situação talvez não tão apropriada para sua pronunciação, a pronunciação delas acontece normal. Temos um K e a gente vai pronunciar o seu K. Então, exo. A gente tem um N, vamos pronunciar o N. Infinite. Raquel, pode se pronunciar. Soninha, a gente tá falando do batismo simples, né? Isso, batismo simples. Tá. Ok. Infinite. Agora, temos aqui uma outra situação. Temos essa palavra. Aqui é simples, certo? Termina com vogal. A. E aqui também termina com uma vogal, certo? Jo. Então, a gente tem a jo, ok? Lembra que aquela vogalzinha ali, ela é um wo. E aí tem aquele Jzinho. Então, a jo, ok? Então, temos essa sílaba aqui. Termina com consoante. E a gente sabe qual que é o som dessa consoante, certo? Ou ela tem som de T ou tem som de D. Ela tem som de T quando a palavra começa com ela. Então, aí a gente sabe que a primeira pronunciação vai ser tá, ok? E aí, como aquele D, ele tá no meio, certo? Ele pode não estar iniciando uma sílaba, mas ele está no meio porque ele termina uma sílaba. Então, ele tá no meio, certo? Então, aquele ali vai ter som de D. Então, a gente vai pegar esse som de D e vai juntar com A. Então, tadajo, ok? Tadajo. Acho que até mostra aqui. O jeito que. Aqui mostra mais ou menos. Só tem a pronunciação mesmo. Pronunciação não, romanização. Tem até um D ali. Não é um D que se fala. Se fala tadajo. Ok? Tadajo. Ai, meu Deus do céu, gente. Aí o próximo que a gente tem é o B2B, ok? E aí a gente tem a primeira ali, observem, todas as palavras, todas as sílabas aqui, elas terminam em vogal. P2B. Mas agora a gente tem esse aqui, ó. Começa com B, né? O BPzinho, então tem som de P. Aí vemos um U, e aí a gente vê uma consoante. E aí a gente vem com a mesma consoante iniciando outra. Então, o que acontece aqui? Eu já tinha comentado isso na primeira, segunda aula. Que se esses Rzinho barra L, eles são... Basicamente, termina com esse Rzinho e começa outra, então tem som de L. Ou seja, é P2B, pl. P2B, pl. Pl. P2B, pl. Ok? Então vai ter som de L. Normal. Ok? Então, consoante, sílaba terminando com a consoante R. Logo depois vem uma sílaba começando com aquele R, independentemente se o bloco vai ter duas consoantes ou não importa. O importante é começar. Começou com aquela mesma consoantezinha ali, aquele Rzinho. Então vai ter som de L, ok? Quando elas estão juntas. Então, P2B, plu, ok? Então, som de Lzinho.
Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui demonstra mais ou menos, ó, que tem um Lzinho aqui. E temos esse caso aqui, onde temos aquela consoante, meu Deus, aquela sílaba, terminando com uma consoante. E qual é essa consoante? Ela é M. M, ok? Então, olha esse aqui. Esse aqui vai entrar no caso que eu falei. Temos ali consoante, vogal e depois um N. E aí vem um S, ou seja, vem uma consoante. Então, a gente vai pegar e pronunciar tudo da mesma forma. NCT, ok? NCT, NCT. E aí, agora a gente vem com a próxima. Ó, terminou com vogal, tá bonitinho, tá certo. Aí começou com o R. Então, lembra, se o R, ele tá no meio de uma palavra, então ele tem som de nosso R de, por exemplo, mascarar, ok? Então, NCT, trim, 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 ok? Então, aquele D, por ele começar uma palavra, ele tem som de T. Então, trim, trim. Observem que, então, o M, ele é falado. Não tem nada na frente dele, então não importa. Só vai ter o som natural dele, que é M, ok? Então, NCT, trim, trim, ok? Trim, trim, trim. Então, NCT, trim. Temos essa aqui também, que é map, map, ok? Porque a gente tem ali um M, depois um A, ma. Nesses momentos onde vai terminar com aquele Bzinho, ele é uma coisa meio B, meio P, mas ele é mais puxado para o P e ele é algo mais suave. Então, map, 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 ok? É suave, você entende o que eu tô falando, mas é suave. Tem coreano que não fala, tá? Tipo, você vai falar, é muito difícil acontecer, no caso, mas ele pegar e só simplesmente falar a palavra, não botar nada na frente. Porque a gente vai aprender sobre partículas, tá? Partículas para designar o que é objeto, para designar o que é sujeito, principal elemento da frase, umas coisas assim, tá? Ou para designar plural. Então, cada partícula, ela se adequa a cada terminação de uma palavra. Então, se uma palavra ela termina em consoante, a sua partícula começa em vogal, porque a gente, assim, junta uma palavra, junta uma sílaba completa, digamos assim, tipo, por exemplo, macaco é uma palavra perfeita, porque a gente tem o M-A, ma, C-A-K, C-O. Então, é meio que um pensamento que toda consoante tem a sua vogal. Então, é mais ou menos esse pensamento que a gente tem para fazer essas partículas que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas eu falei, o que eu falei? Isso é meio raro de acontecer, de realmente pegar e falar uma palavra simples e não tem uma partícula na frente, sabe? É bem difícil acontecer. Mas, quando isso acontecer, vai ter coreano que nem vai falar aquele Bzinho ali do final. Mas, mais normal, digamos assim, é você pegar e falar, só que de forma suave, ok? Map, map. E aqui temos o nome em coreano do BTS. Então, aqui, gente, observem o tanto de batim simples que tem aqui. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tá? Então, vamos para o primeiro. Se começou com esse Bzinho, então tem som de P. Então, é pá, pá, ok? Beleza. E aí, o segundo ali, ó. Começou com T, a N. Então, a gente sabe que vai ser tan, ok? Tan. Só que aqui a gente tem que ver aquele NGzinho. Lembrou o que eu disse? 방탄소년단 é um pouco mais difícil de pronunciar por causa daquele NGzinho ali. Ele não é ignorável, ele é falado. Só que ele é falado, como eu disse, de forma sutil. Porque ele não é nem um M, mas também não é um N, sabe? E nem M de macaco, nem N de nariz. Ele é uma ponte ali entre os dois, tá? Então, a gente tem pão, pão. Observe que eu não tô falando pá, eu tô falando pão, pão. Ou seja, eu tô fazendo essa pronunciação. Como é que a gente faz? A gente deixa a língua parada na boca e faz um som de N. Ok? Então, pão, pantan, ok? Observe como é diferente, inclusive. Pantan, ok? É muito diferente. Lembra que eu disse? Esse NGzinho, ele é uma ponte entre o M e o N. Só que na pronunciação é muito clara a diferença.
Então é pantan. Pantan, sonhondan. Sonhon, nyon, observe ali, ó. Essa aqui que eu tô falando, inclusive. Nyon, nyon, ok? Nyon. E aí a gente vem com o próximo, dan. Ok? Oh, meu Deus. Dan, dan, ok? Então é pantan, sonhon, dan. Pantan, sonhon, dan. Pantan, sonhon, dan. Ok? Então, a gente tem vários e vários patim ali. Então, o que a gente pode entender disso aqui, gente? Se a gente tem um patim simples, significa o quê? O que é patim simples? É a gente ter somente uma consoante ali no localzinho do trace, quando a gente está fazendo a nossa formação de sílabas, tá? É basicamente ter uma coisinha ali. E o que a gente sabe disso? A gente sabe que a gente vai sempre pronunciar o som dessa consoante, tá? Ela nunca é ignorada. Nunca. A gente sempre vai falar, ok? Então, tem o Pzinho ali, a gente vai pronunciar esse P. Tem o NGzinho ali, a gente vai pronunciar. Tem o N, a gente pronuncia. Tem o M, a gente pronuncia, tá? Do que a gente aprende com o patinho simples? Ele não é ignorável. A gente sempre vai fazer a pronunciação daquela consoante, ok? Eu vou passar agora também os slides. Os slides também tem umas coisas boas sobre. Que aqui não tem. Você, Soninha, depois você consegue colocar esse site lá no Discord? Eu vou colocar. Uhum. 감사합니다. Então. Oh, meu Deus. Tá parecendo bonitinho? Ih, melhor deixar do jeito. Peraí. Tá. Então, esse aqui, ele é mais trabalhado também em pensar, os slides no caso, em pensar numa consoante sendo antecedida, ou seja, está atrás de uma vogal, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a nossa primeira palavra. Mas eu não tenho nenhum exemplo, gente. Então, vamos passar para aquela de baixo aqui, ó. Ai, já não consigo selecionar. Calma. Você tá vendo aquele símbolozinho ali do lado daquela palavra KKOT? Certo? É aquele caracterezinho que eu vou me basear, não consigo selecionar. Tá. Então, o que essa palavra é? Ela é flor, ok? Flor. Então, a gente tem que a pronunciação dela é kot, kot, kot. Por quê? A pronunciação com algumas exceções, tá? Mas, em geral, a pronunciação das palavras que elas obrigatoriamente terminam em uma consoante, aí fica só por isso, mas elas geralmente tem a pronunciação de T, tá? Então, mesmo que aquilo ali ele seja um CH, né? Ele tem uma pronunciação de T. Mas, por exemplo, isso não se aplica sempre, porque a gente, por exemplo, mom, que termina em M, e a gente não vai fazer som de T, mod. Não, a gente vai fazer som de M. Mas, por exemplo, mod existe. É M-O-S, tá? É um blocozinho onde começa com M, depois vem embaixo. É um blocozinho 1, 2, 3, um embaixo do outro. Aí M-O-T. Isso é uma partícula, não uma partícula, mas é uma palavrinha que significa que você não consegue fazer algo. Então, isso não se aplica todas as vezes. Assim como também, por exemplo, se terminar com N, você vai fazer som de N. Se terminar com K, você vai fazer som de K. Se termina com P, você vai fazer som de P. Mas se termina com S, se termina com J, CH, vai fazer som de T. Então, esse é um exemplo. Kut, kut, ok? Só que, e se a gente botar uma vogal na frente? Aquela ali vogal, agora a gente tem aquela ali, ó. A primeira palavrinha ali embaixo do vogal, tá, gente? Temos a palavra kut, e aí temos um I na frente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a pronunciação real daquela consoante que terminou, ok? E vamos juntar com o som da vogal. Então, agora não é mais kut, agora é kuti, kuti, ok? Porque a gente tem que o som daquela consoantezinha ali é um CH, tipo, sabe a música tchê, 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 tchê? É exatamente esse som. Então, ko, ti, ti, ok? Pegou o som, juntou com i, ko, ti,
Koti. E aí a palavra que tá na frente, porque tem um traçozinho, tem uma palavra. Aquilo ali é o jeito que se pronunciaria realmente, tá? O certo é aquela palavra que tá antes do hífen, certo? Mas a pronunciação dela é que tá depois do hífen. Então, Koti, Koti, ok? E aí temos um outro exemplo. Observem ali, ó. Pega agora a coluna consoante. Aí tem a primeira palavrinha ali que tá antes do hífen. Mata, mata, tá? Esse é um exemplo que a gente não fala aquele J. Mata. Porque, tecnicamente, o que aconteceria? Ele teria som de T. Ah, não, gente, acontece... gente maluca. Aí, o que eu acabei de falar agora? Ele tem o som de J, mas a gente não vai fazer som de J. Não vai. A gente vai pegar o quê? Pegar o som dele, que seria um T, e juntar com um D. Só que esse som misturado, TD, vira um T. Então, aquela palavra ali se pronuncia mata, mata, ok? E aí, a palavra que está na frente do hífen seria como se pronuncia. Então, nem precisaria ter aquele jotinha em cima. Embaixo, no caso. Então, aquela palavra ali significa algo estar correto, ok? Então, por exemplo, acho que foi a Raquel que, tipo, ela pegou e disse o nome dela em coreano, com a frase bonitinha. E aí, se eu fosse responder aqui, ela falaria mata ou 맞아요. Ou seja, pega a coluna ali agora a vogal, aí tem a linha de baixo, né? Que a gente vai primeiro, koti, koti. Agora pega de baixo. Aquela primeira palavra ali, ela é justamente o quê? Aquela palavra matar, só que agora a gente tira o da e bota ayo, ayo, ok? E o que acontece? A gente pega esse som desse J, porque é um J ali, e a gente junta com A. Ou seja, ó. E aí é 맞아요, 맞아요, ok? E aí a palavra que está na frente do hífen significa basicamente o jeito que você pode encarar aquela palavra na pronunciação, tá? Então, se a gente olha a primeira palavra, ela pode parecer um pouco mais difícil de se falar. Mas a gente entender que a gente tem uma consoante e a próxima sílaba começa com vogal, a gente simplesmente junta os sons. E aí a gente pode encarar da forma como está na frente do hífen. Como se aquela vogal, como se aquela consoante que termina a sílaba, ela, na verdade, iniciasse a próxima sílaba. Porque fica mais simples de entender. É justamente aquela... Ai, meu Deus. Aquele raciocínio que toda consoante tem uma vogal com ela, tá? Então, temos dois casos aqui, onde esse J, ele pode vir atrás de uma consoante. Então, justamente por juntar J com D, ficou... Não, justamente juntar o som de T, certo? Com D ficaria matar. Mas se a gente pegasse e tirasse esse da e, na verdade, botasse um ayo, então a gente ficaria com o som normal do J e juntaria com A. 맞아요. Ok? E a mesma coisa acontece ali também, ó, agora na coluna consoante. Tinha a primeira linha, que tá matá, e a segunda, que é o que? Ita. Ita. Então a gente tem um I e dois SS ali, tá? Isso é uma dupla que a gente vai ver, não precisa virar agora que a gente vai ver isso depois, tá? Mas temos um I e um SS, aí vem a segunda sílaba, da, certo? E o que acontece? Lembra que eu disse? Se a gente tem uma palavra onde ela termina com uma consoante que não tem meio que o seu som que seja M, N, K, P, e eu mesmo se tem, termina com S, termina com J, termina com CH, isso significa que vai ter um som de T. Então, it é o jeito que pronuncia aquela primeira sílaba. It. E justamente pegar esse T e juntar com esse D dá som de T, ok? Então é ita, ita, ok? E esse ita, ele é o que justamente? Ele é o verbo existir, possuir, tá? A gente vai ver mais sobre isso depois, ok? Bem mais pra frente. Mas é basicamente isso, ok? E ali a gente tem algumas exceções. A primeira ali a gente vê uma palavrinha, né? A primeira palavra que aparece ali, ó, é um chua, chua, ok? A gente não consegue aproximar, que é bonito. Por isso que eu gosto dos lados, às vezes, gente, não consigo aproximar. Mas a gente tem a palavrinha ali, ó, chua, chua. Então a gente tem um J sobre um O, que está sobre um H. Lembra que eu disse? O H, ele pode ou não ter som, certo? Então a gente poderia falar
choha, choha, não, tá? Não. A palavra choa significa que algo é bom, certo? Bom. Ou. Cho. Choa em si é bom mesmo. Então, choa, choa, ok? A gente não vai falar choha. A gente não pronuncia H, ok? A gente ignora a existência dele, tá? Então a gente fica com choa. Fica que nem aquela terceira palavra que aparece nessa linha. Cho, a, choa. E a gente na segunda linha ali, ó, temos um G, depois um A, depois um T e aí um I. Lembra que eu disse para vocês? Então, pega a consoante, junta com a vogal e aí fica como se fosse uma sílaba, um bloco um e 2 outra sílaba também, um bloco um e 2. Bonitinho, certo? Só que ali a gente tem um T, não vai ficar gati, vai ficar gati, ti, tá? Nem que não tem muita diferença, sabe? Vai ter uma diferença que o cati, ele é mais fechado, e esse cati, que é com CH, ele é mais tch, tch, tch. Tipo, botem a mão na boca, botem a mão na frente da boca de vocês e façam o CH. Tem que sair bastante ar. Cati, cati. Agora, quando for fazer o cati, cati, ti, ti, nesse momento, para fazer o T em si, o T mesmo, o certo é vocês não sentirem aquele ar na mão de vocês. Agora, com o CH, é para vocês sentirem. Então, cati, cati. Agora, cati, cati. Ok? Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que tem diferença no jeito que vocês falam. Tá? Porque eu ouvindo, eu nem diferencio muito. Mas eu consigo diferenciar pela forma que eu sinto o ar saindo da minha boca. Ok? O certo, então, com o T é vocês não sentirem nenhum arzinho da sua boca. Agora, com CH, é pra sentir, ok? Então, gente, eu vou perguntar agora pra vocês. Eu falei muita coisa e eu queria que vocês me dissessem. Alguma coisa não ficou claro? E realmente para dizer, gente, porque isso aqui, gente, vocês precisam disso aqui para passar para frente, ok? Isso é importante e é ruim de entender. Então, cara, perguntem de verdade. Tô esperando pelo menos mandarem no chat, se vai ter dúvida, se não tem. Ok. Quero mais feedbacks, mais feedbacks. Ok, gente, tá certo, tá certo. A gente tem que ir de passo lento, porque, como eu disse, gente, é muito. A gente tem 40 consoantes, 40 e pouco. Ou é 40? Oh, meu Deus, consoantes não. Letrinhas. E aí, temos vários casos para várias coisas. E tudo bem vocês não pegarem agora. Ok? Importante é ir entendendo pelo menos o básico, sabe? O que é o básico que eu falo para vocês? Temos um bloco 1, 2, 3. Se o próximo bloco é 1, 2, então a gente pega o som da 3 e junta com a 1, tá? Então a gente pega o som real da 3 e junta com no caso seria o 2, né, gente? Junta com. Ai, gente, é meio difícil explicar isso. Mas junta com a sílaba que começa com uma vogal, ok? Basicamente. Vocês podem tentar assimilar com o português. Pode dar ruim, pode dar bom, gente. Depende muito. Qualquer coisa me pergunta pra lá. Tudo bem. E a gente tem nosso patim com som de K. K, ok? E a gente tem nossa primeira linha. Tem o sozinho, aí vem a primeira palavra, que tá do lado mok. Mok. Gente, mok é pescoço, tá?
É porque foi uma palavra depois diferente, tá? Mas mok, mok. Então, observem. Temos a palavra sozinha. Mok, mok. A gente fala o K. Ele não é um mok. Ele é um mok, mok. Ok? Mok. E aí, a gente tem um caso que a gente tem a palavra ali, ó. Olha ali, ó. Na coluna consoante, temos a primeira palavra ali que começa mok, ok? Mokda seria. Mokda, mokda. Só que o que eu acabei de dizer? Pego mok, ok? Então eu pego M-O-K. A pronunciação dele seria mok, mok, ok? Com o K um pouco mais suave que do jeito que eu disse. Mas certo termina com K. Só que se a gente vai juntar com D, vai acontecer a mesma coisa que acontecia com J e com D, que é o som realmente virar tá. Então, em vez de ser mock tá, mock dá, uma coisa assim, você vai pegar e falar mock tá, tá? Então, mock tá. E o que é mock tá? É comer, é o verbo comer, literalmente a sua raiz, comer, ok? Mock tá. Agora, se a gente fosse conjugar esse verbo, então o que, que aconteceria? Tiraríamos o da e adicionaríamos um oio. Oio. E isso, oio. Significa que a gente tem um mock, ok? Termina com uma consoante. E a próxima sílaba começa com uma vogal. Então, o que, que a gente faz? Vamos lembrar. Pega o valor, a pronunciação real daquela consoante 3 e junta com a sílaba. E qual que é a real dela? É o G, lembra? Porque esse casinho, Gzinho, ele vai ter som de G se tá no meio da palavra. E ele tá claramente na palavra, não tá iniciando ela, certo? Se inicia, tem som de K, ou se termina também. Mas agora, ela realmente está no meio. E aí vai vir uma vogal. Então ela vai ter som de G, ok? Então é mogoyo, mogoyo, ok? Então vejam como muda completamente. Se a gente tem uma palavra, termina com uma consoante, e vem uma consoante depois, a próxima sílaba, então a gente vai fazer um som diferente do som que a gente vai fazer se tiver a sílaba normal, também com consoante, depois vem uma sílaba com uma vogal, tá? Observe como é diferente. Temos o tá e temos malgoyo, malgoyo, ok? Malgoyo, malgoyo, ok? Então, malgoyo significa comer ou como, ou ele come. A gente vai ver mais sobre isso, tá? Mas significa um verbo já conjugado. Então, mokta e temos mogoyo, tá? Então, observem sempre que a gente tem sempre dois casos. Quando essa palavra, ela vem, quando essa consoante, ela vem antecedida de vogal ou de consoante, tá? Observem ali a situação como ela é. Mas, ó, a consoante ela vai mudar realmente, de fato. Pode ter para um caso pode ser uma coisa, para outro não. Mas se vem uma consoante e depois uma vogal, é sempre a mesma coisa, tá? No patim simples, tá? É sempre a mesma coisa. Pega o som real daquela consoante ali que termina a sílaba e junta com o som da próxima sílaba que é uma vogal, certo? Tem que ser com vogal nesse caso. E aí, agora a gente tem ali a segunda linha embaixo. E aí, olham sozinho, ok? O sozinho ali, então, é pu, ok? Começa com B, então é pu. E logo depois a gente vem com O, ok? E ele termina com casinho. Então, como é que se pronuncia? Como eu disse, tá numa palavra sozinho e terminou com K, então a gente vai falar esse K. Pu, ó, pu, ó, pu, ó, pu, ó, ok? Pu, ó. Só que ali agora na coluna vogal, aí tem a segunda linha ali, ó. Pua. Só que agora a gente tem uma partícula, certo? Que é o I. E agora o que, que a gente vai falar, gente? Agora eu quero que vocês me digam. Qual é a pronunciação dessa palavra, então? Pua mais I. Pog, poc. Vamos lá, gente. É pog ou poc?
Temos vários po aqui. Essa também, eu acho que é POC. 맞아요, 맞아요. Por quê? A gente seria realmente POG se ele fosse um G e não um K. Observem aqui, ó. Vocês conseguem ver. Ai, não é meu mouse. Vocês conseguem ver essa setinha aqui, gente? O cursor, vocês conseguem ver? Me atualiza. Ok. Não dá pra ver? Ok, dá pra ver, tem sim ali. Ok. Então, se terminasse, se esse casinho aqui, ó, ele fosse um Gzinho, aí realmente seria POG. Só que, porque a gente sabe que esse Gzinho, casinho, ele tem som tanto de G quanto de K. E se tivesse, ele realmente estivesse aqui, então a gente sabe que ele estaria no meio, então teria som de G. Mas esse aqui, ele tem som único. E ele, o único som dele é sempre K. Ele não tem essa de ser G. Ele é sempre K. Então, por ele estar aqui, ele sempre vai ter som de K. Então, o que a gente vai ter? Poaki. Poaki. Ok? Poaki. Poaki. Tudo bem não ter visto. Acontece, gente. Acontece. Mas o importante é essa dúvida poderia surgir em algum momento. E a gente já tira ela agora. Tá? Então, poaki. Poaki. Agora, a gente tem um momento aqui que a gente tem essa palavrinha aqui, certo? Temos um HA. E a gente vai fazer o som de R agora. É o mais comum, mas a gente poderia também falar som de A normal, sabe? Tipo, em vez de falar RA, poderia falar A. Mas é muito essa palavra em si, que é escola, ela é falada como um Rzinho no começo. Então, hakyo, hakyo, ok? Então, olha aqui, a gente tem o hak. Hak é meio que uma palavra para designar coisas relacionadas a estudo. Pode ser haksen, que aí vai falar de estudante, hakyo, que vai falar de escola, e tem um hak também para falar de universidade e tal. Então, é uma palavra relacionada com estudo, ok? E aí, quando a gente bota esse Gzinho aqui, então observem. Vem um K, hak, certo? Que é a primeira sílaba, terminou com K, e vem uma outra que começa iniciando com K, certo? Então, qual que vai ser a pronunciação disso? Som de K, ok? Tem som de Kzinho, e aí seria um som de Gzinho agora, né? Porque tá no meio da sílaba. E aí seria G com K, som de K, tá? Então, G mais K igual a K. Então, ha-kyo, ok? Então, ha com kyo é hakyo. Então, a gente tinha dois casos ali, ó. Aqui o mokta, ou seja, terminava com K e iniciava a próxima com D. K mais D igual a T. K mais G igual a K. Então, hakyo, mokta. Ok? Ai, gente, nossa, eu nem percebi que tinha... tinha tradução aqui. Mas é cozinha. Tá. E aí temos agora com som de N, ok? Som de N. Então, temos aqui, ó, a palavrinha que significa olho ou neve, porque também tem esses dois sons, ou duas traduções em si. Então, essa palavra aqui é um N, o N. Então, ela é nun, nun. Lembra que eu disse para vocês? Terminou com N? Som de N, não importa. Nun, nun. Inclusive, essa é um dos batimes mais fáceis de aprender, porque é N todo momento, tá? Então, nun, nun, ok? Nun. E aí, observem ali que eu acabei de dizer. Se a gente vai adicionar agora uma sílaba, tem uma sílaba na frente, que ela é uma vogal. Então, no, ni, no, ni, tá? No, ni, simplesmente no, ni, tá? Então, nun é neve ou olho. E a gente tem i, é uma partícula de... Não, vamos falar sobre isso. É uma partícula. Então, no, ni, ok? E aí, na consoante ali, ó, agora a gente tem aqui, ó, temos um S-A-N. Então, sun, sun. Agora temos um C-H-E-K. Então, sun, tick, tick, ok? Lembra que o som de CH ele tem que fazer um vento aqui na mão de vocês. Sun, tick, tick. Sun, tick é dar uma volta, dar uma caminhada, tá? Sun, tick. Então, o que a gente fez? Observe, gente, o N, ele tá ali independentemente. Então, se o N, ele tá antes de uma consoante,
A gente vai falar o som do N normal e depois vai falar o som da consoante. Só. Ou seja, ele é do jeito que é para ser mesmo. Faz o som dessa consoante, N, faz o som da próxima consoante. Tá tudo bem. Ok? Com N, gente, é muito simples. E a gente agora tem ali na segunda linha, sun. Sun. Sun é montanha, certo? E agora, adicionando uma vogal na frente dele ali, ó, fica sun, ne, sun, ne. Faz o sun, ie, sun, e, sun, ne, sun, ne. Simples, gente, muito fácil. E aí a gente tem aqui uma consoante, man. Depois vem na, da. Então é manada, tá? Aí a gente pega o N com N, N. Então, manada. Manada, que é encontrar. Manada. Ok, gente? É isso, gente. Ele é muito simples. E aí vem aquela consoante meio problemáticazinha. Temos um R ali, certo? Aquela RLzinho aqui. Esse aqui. E a gente tem o primeiro aqui, certo? Então a gente tem o quê? Uma palavra que termina com esse Rzinho. Qual que vai ser o som? Ó. Mal. Mal. Vocês vão pegar a língua, botar na gengiva desses dois dentinhos aqui da frente, superiores, e vai fazer som de L. Mal. 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 Ok? Mal. Essa é a pronunciação de qualquer palavra. Tanto é que aqui também tem, ó. Sul. Sul. Ok? Pegou o som de S-U, então, su. E aí agora você faz o som do Rzinho, que é botando a língua na gengiva aqui, ó, de cima. Então, sul, sul, ok? Sul. Então temos mal, que é cavalo, e temos sul, que é álcool, tá? Então, mal, sul, ok? Ok. E aí, o que eu tinha dito? Pera, tá errada essa palavra. Tá. Aqui tá erradinho. Você observem que aqui tá mó, mas aqui tá má. Considerem mó aqui, tá? É mó. E aí a gente tem mó. Ah, mas aqui também poderia ser mar. Ai, meu Deus. Vamos tratar de mar, tá? Mar. Então, vamos fingir que aqui, em vez de ser um O, é um A, tá? Então, a gente tem o quê? Mal. E logo depois vem um A. Então, qual é a pronunciação? Ma-ra. Porque agora esse R, ele tá no meio da palavra, certo? Ele já não é o que termina a palavra, ele é o que tá no meio. Então, vai ter som de R. Então, marayo. Então, marayo. Que marayo é meio que uma palavra pra, tipo, não faça isso. Aí, esse faça pode ser outro verbo, tipo, não coma, não corra, tá? Deixa eu ver mais sobre isso mais pra frente. Então, marayo, marayo. Mas agora a gente tem um caso onde vem o quê? Vem esse Rzinho e logo depois vem uma consoante. Aqui vem, no caso, sul, certo? A gente viu que isso aqui é sul. E logo depois vem tip, ok? Tip. Lembra que eu não sei se vocês já viram, mas tip, que essa consoantezinha aqui, sul, tip, ela é casa. Então, tecnicamente, a casa do álcool, que é o quê? Um bar, tá, gente? Então, sul, tip, sul, tip, ok? Então, a gente faz o nosso som normal do R e a gente faz o som normal do J, ou da consoante que vem depois, ok? Tudo normal. Então, sul, tip, sul, tip. Ok? Então, observe até que entra também no caso do batim, que o B termina uma palavra. Se termina uma palavra, então é som de entre B e P. Lembram? Sul, tip, sul, tip. E aí temos um outro caso aqui, certo? A gente tem o sul e aí adicionou a partícula. Agora o R não termina mais uma frase, uma palavra, agora ele está no meio da palavra, então suri, suri. Agora temos um exemplo onde a gente tem a sílaba cor, ok? Cor. Lembra? A palavra, o Rzinho, terminou a palavra, língua nos dentes superiores, ok? Então, cor. Só que agora a gente vem com uma outra sílaba na frente e começa com esse Rzinho. Então, o que eu disse? Vira colar, colar, colar. O que é colar?
Acho que é Coca-Cola, gente, se eu não me engano. Tá? Então, colar, ok? Então, gente, pegou esse R, juntou com R, viração de L. Colar, ok? E aí a gente tem umas exceçõezinhas aqui. O que eu tinha acabado de dizer? Se a gente tem uma palavrinha que termina com uma palavrinha, não, uma sílaba que termina com R. E logo depois vem uma consoante, porque o H é uma consoante, o que eu disse? A gente faz o som da sílaba normal, então ele seria mal, e ele depois viria ha. Então, malhada. Existe malhada, algumas pessoas falam. Mas o que a gente faz nesse caso? A gente ignora esse H e faz como se o R ele fosse ele realmente estivesse no meio, porque ele realmente está no meio. E a gente pega e junta com a vogal, que está acompanhando o H. Então, em vez de ser malhada, é maradá. Maradá, que é falar, ok? E a gente tem o mesmo, um outro exemplo de... A gente, como é que fala? A gente tem outro exemplo de palavra onde tem o mesmo caso da frente. Termina com R, aí vem um H. A gente vai falar 열한시, 열한시? Não. A gente vai ignorar o H e vai juntar. Então, 열한시, 열한시, ok? 열한시. Inclusive ali, a gente aqui, ó. Observe que tem um N. A gente não ignora o N não, tá? Deveria ter um N bem aqui embaixo aqui, tá? Então, 열한시, 열한시, ok? 열한시. 열한시 é 11 horas em ponto, tá? Então, 열한시, 열한시, ok? Patim com som de M. Esse é muito mais simples também, gente. Estamos aqui pela primeira palavra. Terminou com M, então vai ter som de M, gente. Então, com é urso, tá? Então, com, ok? Começou com um Gzinho, um Kzinho ali, som de K. Então, O, M, com. Se a gente agora bota... A gente mudou a palavra, mas se a gente, por exemplo, tivesse botado um I na frente, ficaria comi, comi. Nosso comi mesmo, comi um pastel. Comi, tá? Seria o urso com a partícula. Temos outro caso aqui, ó, onde temos... A gente vai ver um barulho sério. Onde a gente tem a primeira sílaba, que tem som de ok? Só que aí juntou logo depois começou com A. Vai ficar uma, ok? Então pegou o som de M, juntou com a vogal, tudo certo. E temos um casinho, uma, ok? E lembra o que eu disse? Se aquele Gzinho, casinho, terminou a palavra, então ele tem som de K, ok? Então, uma, ok? E a gente tem um caso aqui, onde a gente tem uma é música. E aí a gente tem um caso aqui, ó, outra palavra, O, e tem o M, om, seria se fosse. Mas logo depois vem um M-A. Então, M mais M igual a M, gente. Oma. Agora, não. O que é Oma, gente? Não é possível que alguém não conheça. Oma. Me respondeu. Oma. Nossa, Samir, toda vez que eu vou chamar minha mãe, eu fico assim, Oma. Aí ela, sim, Raquel. Aí a gente acaba conversando mesmo. É porque como ela sabe que significa Oma, principalmente eu treino muito meu coreano com a minha irmã, que também é fã. Então, sempre que eu falo, eu chamo ela de Nona. Então, eu fico falando assim, Nona, como se fala assim, essa palavra em coreano? Ela me ensina, aí eu chamo meu pai de Apa. Ok. Quando eu era bem menor, quando tinha uns 12 anos, não sei, minha mãe gostava que eu chamava ela de Oma, porque diferenciava das outras pessoas. Então, tipo assim, se eu me perdesse num supermercado, se eu me perdesse num shopping, eu poderia simplesmente, em vez de ficar falando mãe, eu falaria Oma, porque ela entenderia automaticamente que era eu. Porque ninguém sai por aí chamando a mãe de Oma em público e tal. E a mãe gostava que eu fizesse isso justamente para ela poder me diferenciar de todo mundo. Só um fato aleatório. Então, temos Oma, ok? Então, terminou com M, começou com M, Oma. E temos a segunda palavra aqui, ma, e aí temos ok? Então, a palavra termina com M. Interpretação de M. Maan. Onde maan é coração, tá? Maan. Ok. Agora temos uma segunda palavra diferente. Temos irum.
i름. I름 é nome, ok? I름. I름. Isso aqui que a gente vem aqui depois. Vemos o Mzinho aqui na consoante. E logo depois começamos com a vogal. N. N. O que a gente faz? Pega o M, junta com a pronunciação da vogal. Acabou. I름은. Então, em vez de ser i름, n, vai ficar i름은. I름은. N é uma partícula também que a gente vai aprender. Então, i름은. E aqui temos outra palavra, tá? Então, aqui a gente começa com K, então vai ter som de K. Lembra? Gzinho, Kzinho? Terminar com, vai ter a pronunciação de K. Então, come, come, come. E a gente fica logo depois, então, em vez de ser... Agora, esse caso vai ser aplicável a todo mundo. Terminou com uma consoante, agora vem outra consoante, a gente vai fazer o nosso som dessa sílaba aqui normal. É come, e vai fazer a pronunciação da próxima sílaba normal. Sa. Então, kamsa, kamsa. Certo? É o começo da palavra 감사해요, 감사합니다, 감사하다, ok? Que é gratidão. Então, 감사, 감사. Normal, gente. 감사. E aí estamos com o pezinho. Lembra que eu disse para vocês aqui, ó, que é esse bezinho, pezinho. Lembra que eu disse para vocês? Terminou com essa consoantezinha, vai ter um som, uma transição entre B e P. Então é tip, tip, ok? O que é tip? É casa. Se a gente agora, observe que termina com Bzinho aqui. Se a gente pegar e adicionar uma vogal na frente, o que eu disse para vocês? Se essa letrazinha aqui começa, então tem som de P. Se ela tá no meio, se ela começa ou termina, tá? Mas se ela tá no meio, ela tem som de B. Então é de B, de B, de B. E esse de B significa em casa, ok? Ou para casa, tá? Então, de B, de B. Agora a gente tem uma palavra diferente, onde temos a primeira sílaba, ship, ship, certo? Seria ship. Onde a gente faz aquele Bzinho ali com som de BP, certo? Ship. Só que agora a gente vem com uma outra consoante na frente. Como é que a gente fala? Normal. Faz o som de Bzinho e vem depois com o som da consoante. Então, ship, tirir, ship, tirir. Inclusive, já pega com a outra patsim de antes, né? Onde vem um Rzinho e aí se junta com a vogal. Então, faz o ir, faz o rará, urorô, certo? Então, ship, tirir, ship, tirir, ok? Então, a gente faz o som do P, faz o som do CH, faz o som do R juntado com o I e bota para finalizar ali, porque termina com Rzinho, com a língua no céu, não no céu da boca não, na gengiva, acima dos dentes superiores aqui do meio, esses principais. Então, shiptiril, ok? E a gente vem com a próxima palavra, que é sup, ok? Então, é o mesmo caso também, inclusive. Terminou com B ou terminou com P, vai ter som de P, certo? Sup. Agora, observem, o que a gente pegou? Pegou essa palavra e adicionou um E, certo? Então, sup, inclusive, também é floresta. E aí a gente tem sup, e a gente pega e bota, adiciona um E. Então, o que a gente faz? Pega o som de P, junta com o som E, supé, ok? O que eu sempre digo? Temos um batim. Terminou com aquela consoante e logo depois uma vogal, o que a gente faz? A gente pega o som original, e aquele ali é um som original, P, e junta com a vogal, supé, ok? E a gente também tem outro caso aqui, onde tem um P antecedido de uma consoante. O que a gente faz nesse caso? Faz o som de P e faz o som da outra, ok? Shipda, ok? Que esse aqui é o verbo querer, shipda, ok, gente? Observe que esses casos que estão agora mais para frente é basicamente pega o som original, junta com a vogal, se for uma vogal. Se for uma consoante, logo depois outra consoante, faz o som da sua consoante aqui, faz o som da consoante aqui, tá? Não tem muito mistério com esse aqui, tá, gente? É bem tranquilo. Estão querendo se matar? Algo do tipo, gente? Estão querendo jogar da ponte? Estão querendo desistir já? Ou a gente vê mais um pouco? Porque já bateu 1 hora. E aí é muita informação. Então, se vocês estiverem tão com cansaço aí, então a gente finaliza, tá? Sassoninho, eu já escutei de
em um app que eu usava, que era um app que eu achei por aí pela internet. Aí eu comecei a fazer esse app. Então, tipo, eu comecei a aprender várias palavras individual, tipo Jeep, Gambê, Rajá. Então, aí que foi praticando mais meu vocabulário. Então, fui aprendendo mais. Sim, eu vou passar o aplicativo para você depois. Hoje não, né, gente? Hoje eu vou sair daqui, eu vou comer e fazer coisas inúteis. Mas eu vou passar ainda para vocês aplicativo para vocês começarem a juntar sílabas, formar palavrinhas, ver pronunciação, tá? Porque é muito importante, gente. Então, já que as pessoas que se pronunciaram falaram, vamos para frente, então vamos para frente. E temos aqui o nosso terror coreano, que é o patsim com som de N. O que eu tinha dito para vocês várias vezes? Temos uma palavra que termina com NG. Eu tenho que me praticar tudo. Exatamente, gente. Certíssima. Beatriz arrasa. Quando a gente tem uma palavra que a gente termina com NG, a gente faz o som. Só que esse som, ele não é M nem N. Esse som, ele é o quê? Deixa a língua estática na boca e faz som de N. Kang. Kang, ok? Começou com Gzinho, Kzinho, então tem som de K. Kang. Kang. Kang, ok? Kang. E Kang é rio, tá, gente? Rio. Aí a gente passa para uma outra palavra aqui, que é gato, ok? Gato. Então a gente tem a primeira sílabazinha aqui. Começou com K, o, ko, ok. Aí logo depois vem uma vogal. Ya, ok. Só que agora a gente vem com NG e depois vem uma vogal. Então o que a gente faz? A gente faz esse som de NG e bota o I na frente. Então, koyang seria certo? Se a gente ignorasse aquela vogal ali, você ficaria koyang. Então o que a gente faz? Bota o I na frente. Koyang, tá? Não vou falar koyani nem koyami. Koyang, ok? Gente, koyang é uma palavra perfeita para vocês treinarem esse NG. Cara, eu demorei tanto tempo para aprender a falar, tanto tempo, que é uma glória falar hoje, naturalmente, koyang. Porque, gente, eu sofri tanto com esse NG, sofri tanto. Importante que vocês estão aqui, né? Aprendendo. E aí a gente tem a próxima palavra agora, a gente tem o NGzinho, que logo depois vem uma outra consoante que é o T, certo? Então, qual seria o som desse aqui? Começa com esse Bzinho, então tem som de P. Então ficaria pão, ok? Pão. Só que agora a gente vem com T. Então o que a gente faz? Faz o som de T. Então, pantan. O que é pantan? É a prova de balas. Tanto é que o nome do BTS é Garotos à Prova de Balas. E vem pantan, que é prova de balas. 소년단, que é garotos. Então, pantan, 소년단. 방탄소년단, ok? pantan. E aí temos outros exemplos, tá? Temos a primeira palavra que começa com H, U, N, G. Então é rum. O que é essa palavra? É um sobrenome, tá? Então, rum, ok? Faz o som de R, U, ru. Agora adiciona o NG. Rum. Normal, terminou com essa palavrinha. Agora a gente tem uma vogal. Vai se aplicar o mesmo caso. Temos a palavra, primeira sílaba aqui, yon, ok? Não é yo, é yon, ok? Se não tivesse o NG, seria yo, mas tem o NG, yon, ok? Yon. E logo depois a gente vem com o. Então, yon, o. Então a gente faz a pronunciação normal da sílaba, yon, e bota um o. Yon, ok? Yon é língua. Não, yon é inglês, tá? Inglês. Yon. E aí a gente tem a próxima aqui, que é com, certo? A gente tem o... Começou com KG, Kzinho ali. Então, vai ter som de... vai ter som de K. O e NG. Então, ficaria com. Observem que não é com, tá? Nossa, tipo, vou sair com a Beatriz. Não é com. E não é con. Tá? É com. E aí temos Ju na frente. Então, com Ju. Ok, gente? Eu percebo que, por exemplo, o patinho do NG é a mesma coisa. Se tá uma palavra sozinho, som de NG. Tá com vogal depois, faz o som do NG. Tá antes de uma consoante, o som do NG tá ali, tá, gente?
Ele não tem exceção, não tem nada. Tem um NGzinho, você vai falar, tá? Isso quando, claro, como eu disse, quando o NG, ele tá fazendo papel de consoante e não de uma consoante fantasma só para vogal ter o som da vogal. Que nem, por exemplo, ali, ó. Temos um NGzinho aqui. Só que, como eu disse, digo desde a primeira aula, ele tá ali só para não deixar a vogal sozinha, tá? É como se a vogal fosse uma criança pequena. Ela não pode ficar sem o responsável. Então, quem fica com o responsável aqui, ó, o NG. Então, e ó, isso aí, ó. Só que agora, por exemplo, esse NGzinho, vocês podem observar aqui, ó. Nenhum desses NG que tá aqui, ó, eles estão acompanhando alguma vogal. Eles são independentes, tá? A mãe agora não tá. A mãe, pai, vó, não tá criando mais de ninguém, tá sozinho. E aí, então, ele tá sozinho, então ele vai viver a própria vida agora. Ele vai ter seu próprio som, tá? Então, yon, ó, yon, ó. Ok? São coisas diferentes. E aí a gente entra no patinho duplo. Só que, gente, hoje eu vou parar por aqui, porque, ai, gente, patinho duplo é um pouco mais complicadinho. E aí vai demorar mais uma hora. Se a gente, eu não vou ficar aqui dando aula 2 horas, né? Primeiro, vocês vão estar dormindo em 20 minutos. Segundo, eu já vou estar desfalecendo aqui em uma hora. Então, eu preciso passar muito mais coisas, gente. Só que isso aqui demora demais para explicar. Demais para explicar. E é muito ruim de entender. Tipo assim, de começo, de cara. Ai, meu Deus, de novo. Gente, eu vou matar essa palavra-chave. Palavra-chave de hoje, a prova de balas, tá? Palavra-chave de hoje, eu tô dizendo aqui. Voltando. Gente, ó, vou dizer de verdade isso pra vocês. O patinho, ele é muito problemático, tá? Não é problemático no sentido de, é muita regra. Não é que é muita regra, mas é muita... cada consoante tem seu caso. Tem o caso que ela tá sozinha, tem o caso que ela tá com vogal, tem o caso que ela tá com consoante depois, tá? E ainda existem, às vezes, algumas exceções. Então, gente, tudo bem. Tipo assim, entendi tudo que ela disse. Mas agora, se eu for botar numa palavra de verdade, eu não vou lembrar. Tudo bem, gente. Tudo bem. A gente vai ajudando. E a melhor coisa que vocês fazem, vão atrás de palavras. Vão botar no Google Tradutor e ver o que o Google Tradutor faz. Volta no slide e vê que caso aquilo se aplica, por que aquela palavra é verdade, tá? Essa questão do patinho, gente, vai determinar... vai demandar esforço de vocês próprios, tá? Vocês vão ter que querer aprender isso aqui, tá? A perda de barriga vai sofrer lá na frente. Vai realmente demandar vocês pegar uma hora da vida de vocês, algum dia da semana, uma, duas, depende da disponibilidade de cada um, pegar, sentar e ver o que está acontecendo. Olhar tudo isso aqui de novo, procurar vocabulário, procurar palavra, para ver o que está acontecendo. Tá, certo? Joga no Google Tradutor. Por que essa pronunciação? Por quê? Não entendi. Não sei se ficou claro para mim. Certamente deveria, sei lá, ter som de M depois G. Por que não é som de M e G? Tá, só um exemplo, tá? Não tô falando que isso existe. Por que não é som de M e G? Aí você vai ter que vir aqui. Por quê? Porque é um patinho, certo? Então, gente, de verdade, isso aqui vai demandar esforço unicamente de vocês. Tá? Unicamente. Vocês vão ter que querer aprender isso aqui. E vocês têm que aprender isso aqui, tá? Porque senão vocês... Tudo bem, vocês conseguem aprender qualquer coisa em coreano sem precisar disso aqui. Mas vocês não vão conseguir pronunciar. Eles vão estar querendo falar vocês vão estar querendo falar casa, e vocês vão estar falando bola azul dos Estados Unidos. Isso pode acontecer, tá? Então, por isso que é importante vocês aprenderem a pronunciar as palavras. E tudo bem ter coisa que você fica, ai meu Deus, isso aqui é muito difícil nesse momento, não é Deus, isso aqui não pega na minha cabeça. Tudo bem, gente. Vai continuando pra frente. O tempo a gente vai aprendendo, certo? Quando eu olhei esse batinho, a primeira vez que eu tava aprendendo, gente, eu quis morrer. E eu nem pratiquei tanto assim. O que fez eu realmente pegar e aprender foi ficar vendo várias e várias e várias palavras, aprendendo bastante vocabulário, tá? E aí vendo por que são assim. Aí eu fui um pouco burra até. Eu fui vendo cada palavra e falei, eu não queria realmente aprender e ver a regrinha, né? Eu olhava essa palavra e falava, por que isso aqui tem som disso aqui? Aí eu precisava unicamente daquela palavra, aí eu falava, por isso. Então, tipo assim, eu não fazia um estudo geral como a gente tá fazendo agora, vendo um geral da coisa. Eu pegava e ficava olhando unicamente de cada palavra. E aí eu não associava que entrava nesse mesmo caso sempre as mesmas palavras. Eu ficava precisando cada palavra. Então, gente, agradeço
para a gente estar passando aqui para vocês, dando mais uma visão geral, fazendo vocês entenderem. Mas a gente aqui é 30%. Os 70% é você. E unicamente seu esforço. Então, o que eu tô dizendo? Se você realmente quis colar por N motivos e pretende continuar fazendo isso, a melhor coisa que você faz é mudar a mentalidade ou nem comparecer mais nas aulas. Você está aqui unicamente para aprender. Isso aqui é algo que demanda muito do seu esforço, demanda a sua vontade e não a sua capacidade de pegar dos outros, ok? Então, gente, de verdade, eu sei que a gente procrastina muito, tem esse hábito, mas vai ser necessário que você nem que vá tirando 20 minutos todo dia. Não importa. O importante, pelo menos algum dia, você fazer algum esforço para tentar entender o que está acontecendo e rever isso aqui de novo. Porque só essa explicação aqui que eu dei para vocês hoje, de quase 10 dias que eu tô dando essa aula aqui, não é suficiente para vocês olharem qualquer palavra e falarem, então é esse som aqui. Tem muita coisa, vocês nem vão lembrar, provavelmente, se eu pegar e jogar uma palavra aqui, a maioria de vocês provavelmente não vai lembrar como é que se pronuncia. E tá tudo bem. Certo? Esse aqui é o primeiro passo que a gente está dando. O primeiro passo é ver e saber que existe. O segundo passo é passar a tentar entender, ok? Então, esse esforço de passar a tentar entender vai vir de vocês, ok? Então, a gente cansei de lacrar por agora. Foi isso hoje, gente. Achei simples. Queria passar mais. Infelizmente, é muita coisa. Quero comer. Ai, ai. Então, Eu tô assim, ó, meu Deus, eu tô ser lacradora. Amém. Mas na questão do vocabulário, quando eu estudo muito vocabulário, eu fico pesquisando assim no Pinterest, aí eu tenho que pronunciar. Só que eu falo, Aí eu vou pra minha irmã, ela me ajuda. Só que, tipo, eu tava achando que a questão do vocabulário, eu tava dando errado. Aí eu falei, será que realmente eu posso estar fazendo isso ou não? Aí eu acabava notando, até uma certa hora das férias, eu tava tentando traduzir uma música do 80s, não sei se você conhece, que, tipo, envolvia muita coisa, envolvia muito hang. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu passei acho que 2 dias, tentando traduzir só metade da música. Aí eu falei, vou parar e vou ver o que acontece. Aí eu comecei a treinar o vocabulário. Aí eu parei pra pensar e falei, será que isso vai afetar muito no meu estudo? Mas aí eu acabei pegando mais as frases para aprender mais. Aí eu acabei aprendendo com meu nome é Raquel, tudo isso aí. Mas também uma coisa que eu uso muito é a questão de você estar escutando. Vou dar um exemplo. Eu estou assistindo Swift Home da Netflix. Eu não fico prestando muita atenção nos personagens. E sim, eu fico prestando muita atenção na questão deles estão falando. Aí eu fico assim, gente do céu, eu vou aprender isso daí um dia, eu vou falar que nem eles, porque eles falam muito rápido, porque nas legendas não tem como acompanhar muito. Principalmente em vídeo de idol, que tá falando muito rápido, Sockjin principalmente. Eu tô assistindo um vídeo lá, aí mete o Sockjin, ele fala muito rápido, então a legenda acaba indo muito rápido, eu tenho que pausar e voltar para ler o que ele tinha falado. Mas isso também eu tô praticando muito na questão do vocabulário, porque eu tenho um negócio que eu esqueci muito rápido. Então eu tô lá, daqui estudando, quando eu dormir eu vou esquecer. Porque eu não consigo gravar as coisas certamente. sim, a questão é realmente a repetição, sabe? Eu uso o aplicativo Quizlet, aí eu vejo a palavra. É óbvio que eu não vou lembrar se eu ver essa palavra 2 dias depois. O que eu faço? Eu adiciono ali na pastinha do Quizlet. E aí, outro dia eu volto e faço o joguinho e vejo a palavra de novo, vivo vendo a palavra de novo, de novo, de novo. Uma hora a gente aprende. E duas coisas, gente. Não aprendam frase, qualquer coisa com lyrics, letras de música. As letras das músicas em coreano, elas não são feitas para você aprender realmente. Tipo, não é realmente a gramática certa, a palavra certa. Eles manipulam as palavras, as frases, para ficar bem na música.
Então, você pode muito bem estar aprendendo errado diversas coisas por achar que aquilo ali é o jeito que o coreano fala. Não, é o jeito que a música está falando para se adequar ao ritmo da música. Então, primeira coisa, gente, não procurem aprender, assim, coreano por música. Se for pesquisar palavra, vocabulário, beleza, sendo substantivo. Mas, gente, música de verdade vai atrapalhar a vida de vocês. Segundo, dorama também não. Dorama, ele é realmente muito rápido e muito avançado. É muito difícil entender dorama, tá? Dorama é bom para você pegar coisas habituais que as pessoas estão falando, para concordar, para discordar, expressões. É muito bom para isso. Mas aprender coreano, em nível básico, não é bom. Agora, de nível intermediário para nível avançado, é ótimo. De fato. Mas, gente, no nível de vocês, querer aprender por dorama, péssimo. Vai atrapalhar a vida de vocês, vai causar impressão em vocês que é muito difícil, que é inalcançável, ou, nossa, vou demorar muito isso aqui. Não, gente, não. Pegam o dorama de vocês, gente, e vejam, tá? Só vejam, aproveita a coisa, mas não procurem aprender coreano assim, por dorama mesmo. Dorama é realmente muito difícil de entender e vai atrapalhar a vida de vocês, ok? E ali... Agora, karaokê, como eu disse, entra no lyrics da música, né? Assim, para pegar substantivo, para entender o que é carro, o que é amor, o que é sacola, o que é teto, ótimo. Realmente, então, inclusive, música é ótimo para vocabulário de substantivo, porque se tá ali na música, é porque é habitual o jeito que o coreano fala. Então, o coreano realmente vai chamar piso dessa palavra aqui. Isso é ótimo. Mas, gramaticalmente, qualquer outra coisa, não se baseiam em drama, não se baseiam em música. Agora, vlog de pessoas reais, gente, com a legenda bonitinha ali, gente, é muito bom para aprender, inclusive. Só que aquela coisa, bom pro básico? Não. Mas agora, se você iniciando um intermediário ali, ótimo, muito bom. Ou um coreano básico 2, porque o coreano básico 2 não é tão básico assim, né? Então, tipo assim, vlog é ótimo de pessoas reais, certo? De pessoas reais é ótimo ver, é realmente muito habitual, o coreano realmente fala assim, é muito mais fácil de entender, certo? Então, tipo assim, super recomendo o vlog, tem vários e vários canais que eles botam legendinha bonitinha. Inclusive, é melhor ainda se for, tipo, tem canal de coreano aqui que bota a legenda em português, bota a legenda em coreano. Ótimo, maravilhoso. Ou quando tem quem sabe inglês aí, pode até melhor. Vlogs que tenha tanto a legendinha em coreano quanto a legenda em inglês, melhor ainda. Esses vlogs, isso vale muito a pena ver. Aí o filme vai entrar na mesma coisa do dorama. É muito difícil de entender, tá? É algo que vocês não vão ser capazes nesse momento. E ali, a Michelle, ela falou se teria algum problema não entregar as atividades no tempo estipulado. Tem problema? Tem. Mas você pode mandar no privado da Lai por que você está conseguindo fazer. Porque aí você não recebe falta, tá? Então, tipo assim, só mandar pra lá, eu não tô conseguindo fazer nesse tempo estipulado, porque isso aqui, tem algum problema? O que eu posso fazer? Falar com ela, tá? Gente, não tem problema nenhum não ver atividade, não fazer atividade, não ver aula, desde que você comunique o porquê que você não tá conseguindo fazer, tá? A gente precisa saber que você realmente tá ainda aqui, porque é comum que tenha desistência. Então, se você simplesmente some, a gente vai assumir que você não quer estar no projeto, então a gente vai te desligar. Agora, se você tá aqui, quer aprender, tá passando por problema, tá com dificuldade muita, tá demandando mais tempo do que a gente tá pedindo, então você dá uma justificativa para saber que, pra gente ter noção que você está aqui querendo aprender, ok? Porque é muito comum a pessoa começa a faltar tudo, não faz nada, você não quer nada, certo? Agora, se você justifica, aí tudo bem. A gente sempre procura entender. Nossa, também, eu aprendi uma palavra que eu tava vendo um vídeo de um coreano que é português também. Aí ele colocou assim no vídeo, sempre que, tipo, alguém tá me irritando muito, eu chego assim pra pessoa e falo, ya, chijule? Aí a pessoa fica assim, o que tu falou, menina? Eu, nada, esquece. Sim, chulé é uma expressão também que a gente aprende também em dorama, essas coisas. Tipo, você quer morrer?
sabe? Tipo, é literalmente isso, você quer morrer? Então, tipo assim, é uma expressão, mas toma cuidado usando essa expressão, né, gente? Você quer morrer é um pouco pesado. Não, Então, é que tem muita. É que assim, tem um menino que me irrita muito. Então, é frequente que eu falo isso pra esse menino. Aí ele já tá acostumado a falar ele, não, muito obrigada. Mas, tipo, eu uso quando alguém tá me irritando mesmo, não na questão de, tipo, eu falar pra alguém que não tá me irritando, mas só pra alguém que tá me irritando, tá enchendo meu saco. realmente o coreano faz isso na vida real, na habitação dele. Agora, gente, se a gente falei tudo que tinha que falar hoje, tudo que eu tinha que maradar, então a gente pode dar uma boa noite. Vai bater 9 horas da noite. Para vocês é 10, pior ainda. Então, ó, beijinhos, gente. Professora, eu vou sair Beijinhos. dessa aula e vou ir tomar um banho. Eu cheguei da escola, eu já fui